Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões da UAB, aqui do canal do professor Bruno Creado. Eu sou a Maria Júlia Ferraz, sou advogada, professora, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. Estou aqui para darmos continuidade às resoluções de questões dos exames anteriores da UAB na disciplina de Processo do Trabalho. Hoje, nós iremos resolver em continuidade os últimos vídeos aqui do canal, o exame 34, que, diga-se de passagem, foi o último exame aplicado pela Banca FGV. Bom, antes da gente iniciar, eu vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais para que vocês possam me contatar caso fiquem com alguma dúvida em relação às questões que vamos resolver ou em relação aos enunciados, aos institutos trabalhistas que nós iremos revisar. Não deixem de me contatar, vai ser uma honra recebê-los e esclarecer todas as suas dúvidas para ir para a prova da UAB sem nenhuma pendência. Bom, vamos para a nossa primeira questão de hoje, a questão de número 76 do exame 34. Vocês podem observar que eu já destaquei no enunciado as informações mais importantes. E é uma dica que eu te dou, inclusive, para as outras disciplinas. É de extrema importância que você, ao fazer a primeira leitura do enunciado, já vá destacando aquilo que você entende como sendo importante e aquilo que você possa utilizar depois na leitura das alternativas. Então, em processo do trabalho, eu sempre oriento os alunos a destacarem os momentos processuais que o enunciado fornecer. Então, se foi fornecida a informação do ajuizamento de uma reclamação trabalhista, da apresentação da contestação, da interposição eventualmente de um recurso, destaque todas essas informações para que você possa não só otimizar o seu tempo na resolução da questão, como também já partir para as alternativas com uma leitura mais atenta do enunciado. Então, a primeira dica, não deixem de destacar as informações importantes do seu enunciado. E aí, vamos lá. A gente vai partir para a leitura do enunciado, vamos fazer uma breve revisão em relação ao instituto que está sendo cobrado e depois vamos analisar as alternativas e verificar qual é a alternativa correta. Se você estiver resolvendo essa prova junto comigo, pausa o vídeo, faz a leitura do enunciado e depois retorne para acompanhar a resolução das questões. Bom, vamos para a questão de número 76. Ela diz o seguinte: Beatriz foi empregada de uma entidade filantrópica por 2 anos e 3 meses. Terminada a relação de emprego no final de 2021, Beatriz ajuizou reclamação trabalhista um mês após, pelo procedimento sumaríssimo, postulando diversos direitos supostamente lesados, além de honorários advocatícios. Regularmente contestado e instruído, o pedido foi julgado procedente em parte, sendo que a ex-empregadora recorreu da sentença no prazo legal, juntando o recolhimento das custas. Sobre a hipótese, de acordo com o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Então, temos aqui, pessoal, uma questão clássica de processo de trabalho, uma narrativa processual no enunciado, e aí o examinador pedindo para que você, à luz da CLT, traga a solução para esse caso. Nesse caso, a gente tem aqui uma reclamatória trabalhista que foi movida contra uma entidade filantrópica, e aí os pedidos dessa reclamação foram julgados parcialmente procedentes. E aí, em relação a essa sucumbência, a reclamada, no caso, a entidade filantrópica, interpôs o recurso no prazo legal, fazendo o recolhimento das custas processuais. Como a gente ainda não sabe qual instituto está sendo cobrado nesse enunciado, vamos fazer a leitura das alternativas para a gente verificar qual conhecimento a gente vai revisar hoje. A alternativa A, ela diz o seguinte: o recurso terá o segmento negado de plano, já que a ex-empregadora não efetuou o depósito recursal. A B, o juiz deverá conceder prazo para que a recorrente sane o vício e efetue o recolhimento do depósito recursal, sob pena de deserção. A C, o recurso terá segmento normal e será apreciado desde que a recorrente recolha metade do depósito recursal até a apreciação do recurso pelo relator. E a D, o recurso está com preparo adequado porque, diante da natureza jurídica da ex-empregadora, ela é isenta do depósito recursal. Bom, a partir da leitura das alternativas, a gente já consegue concluir que aqui estão sendo exigidos conhecimentos de depósito recursal e também da natureza da reclamada, que aqui é uma entidade filantrópica. Então, para resolver esse enunciado, era preciso lembrar de algumas previsões no que diz respeito ao depósito recursal e às entidades filantrópicas. Mais especificamente, pessoal, era preciso lembrar da previsão contida lá no artigo 899, parágrafo 10º da CLT, que diz para nós que as entidades filantrópicas são
isentas do depósito recursal. Ou seja, entidade filantrópica não faz depósito recursal. O mesmo, pessoal, em relação à garantia do juízo. Essa previsão ela vem lá no artigo 884, parágrafo 6º da CLT, que diz que as entidades filantrópicas também não garantem o juízo. Então, para resolver essa nossa questão de número 76, era preciso que o examinando lembrasse que aqui se trata de uma entidade filantrópica e aí, por consequência dessa natureza, não faz depósito recursal. Ainda, era preciso lembrar e não confundir com as entidades sem fins lucrativos, que aí fazem o depósito recursal pela metade. Aqui nós estamos falando de entidades filantrópicas e, por isso, não precisam fazer o depósito recursal. E aí, com base nessa nossa revisão, a gente consegue concluir que a alternativa correta é a D, que diz para nós que o recurso está com preparo adequado porque, diante da natureza jurídica da ex-empregadora, qual seja uma entidade filantrópica, ela é isenta do depósito recursal. As demais alternativas, pessoal, mencionam que seria o caso de, por exemplo, deserção, como é o caso da B, o que não acontece na questão por conta de ser uma entidade filantrópica e ser dispensada do depósito recursal, e ainda tinha uma pegadinha na alternativa C, que falava que seria o caso de depósito recursal pela metade. E aí o examinador tentou fazer com que você confundisse com as entidades sem fins lucrativos. Então, cuidado! Entidades filantrópicas são isentas do depósito recursal. Por isso, a alternativa correta é a D, que diz para nós que o recurso vai poder seguir tranquilamente porque ela não é obrigada a fazer o depósito recursal. Tá certo? Vamos para a nossa próxima questão de hoje, a questão de número 77. Ela diz o seguinte: Ramon conseguiu em uma reclamação trabalhista a sentença de procedência parcial dos seus pedidos, sendo condenado o ex-empregador a pagar vários direitos mediante a condenação subsidiária da União como tomadora dos serviços. A sentença transitou em julgado nestes termos, houve liquidação regular e foi homologado o valor da dívida em R$15.000, conforme cálculos apresentados pelo exequente. Ramon tentou executar por várias formas o ex-empregador, sem sucesso. Então, requereu ao juiz o direcionamento da execução em face da União, que foi citada, mas discordou dos cálculos apresentados, reputando-os majorados. Diante da situação apresentada e dos termos da legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, mais uma narrativa processual sendo trazida para nós. Aqui, a gente tem uma reclamação trabalhista, conforme eu destaquei aqui. Vai acompanhando também esses destaques para que vocês possam ir acostumando a fazer isso quando se depararem com uma questão de processo de trabalho. Então, vamos lá. A gente tem uma reclamação trabalhista. Essa reclamatória ela foi julgada parcialmente procedente e aí teve a condenação não só da ex-empregadora, como também de forma subsidiária da União, que se encontrava na qualidade de tomadora de serviços. Essa sentença transitou em julgado e iniciou-se a fase de liquidação. Nessa fase de liquidação, os cálculos foram homologados no valor de R$15.000. E aí, eu tendo aí a liquidação, a sentença já de liquidação com o valor que vai ser executado, o valor daquele crédito trabalhista, iniciou-se aí os atos de execução. Ou seja, aquele reclamante tentou perseguir o seu crédito trabalhista em relação ao seu ex-empregador. Só que ele não obteve sucesso, ou seja, ele não conseguiu satisfação da obrigação só através da execução daquele ex-empregador. Por esse motivo, ele pretende promover, direcionar aquela execução em face da União, para ver se assim ele consegue o cumprimento daquela obrigação, a satisfação daquele crédito trabalhista. E aí, então, a gente tem uma situação em que a execução passou a ser movida contra a União. E a União não concorda com os cálculos que foram apresentados. E aí, pessoal, como ela não concorda com aqueles cálculos, ela vai poder apresentar embargos à execução. E é isso que a gente vai precisar recordar, que é o seguinte: na seara trabalhista, nas execuções, para que a parte executada possa apresentar embargos à execução, a regra é que ela precisa garantir o juízo. Então, após a garantia do juízo, é que a parte vai poder apresentar embargos à execução. Só que, pessoal, nós temos uma exceção a essa regra, e essa exceção se aplica à União. A gente precisava lembrar nessa questão 77 que a União ela não precisa garantir o juízo para apresentar embargos à execução. Então, a gente tem uma situação que está sendo movida uma execução contra a União,
e a União pretende apresentar embargos à execução. Esses embargos em que ela vai poder questionar aqueles cálculos que foram homologados. E aqui era preciso recordar que a União não precisa fazer a garantia do juízo para apresentar embargos à execução. Com base nessa breve revisão, vamos para a leitura de cada uma das alternativas. A alternativa A diz para nós o seguinte: caberá à União depositar o valor da dívida e então, no prazo legal, ajuizar embargos à execução. Errada, pessoal. Essa alternativa, ela confronta aquilo que nós acabamos de revisar, no sentido de que a União ela não precisa depositar o valor da dívida em juízo, ou seja, ela não precisa garantir o juízo para apresentar embargos à execução. A B diz o seguinte: se a União não depositar voluntariamente a quantia, terá bens penhorados no valor da dívida e, após, poderá ajuizar embargos à execução. Também equivocada. Aqui, pessoal, não há o que se falar em penhora de bens para garantia do juízo e, consequentemente, a apresentação de embargos à execução. Justamente porque, independente de garantia do juízo, a União já pode vir e apresentar os seus embargos. A C fala para a gente o seguinte: que a lei prevê que, sendo o ente público o devedor, ainda que subsidiário, bastará depositar metade do valor homologado para ajuizar embargos à execução. Também errada, a OAB sempre tentando confundir e falando que precisa ser metade do valor. Vejam que na questão anterior era metade do valor do depósito e aqui novamente ele fala que seria metade do valor da garantia do juízo. E equivocado também, pessoal. A União ela é isenta da garantia do juízo. Ela não precisa garantir o juízo para apresentar embargos. Então não há o que se falar em depósito de metade do valor devido. E a D, que por sinal é a alternativa correta, diz para a gente o seguinte: que é desnecessária a garantia do juízo para a União ajuizar embargos à execução. A alternativa correta que reflete exatamente aquilo que nós acabamos de revisar. Então lembrem-se, União, quando for movida uma execução contra a União, se ela quiser apresentar embargos à execução, ela não vai precisar garantir o juízo. Ela vai poder apresentar embargos à execução independentemente da garantia do juízo. Tá certo? Então, questão 77, a alternativa correta é a D. Agora, nós vamos partir para a questão de número 78, que é também uma questão que versava sobre execução no processo de trabalho. Acompanhem comigo a leitura do enunciado. Ele diz para nós o seguinte: numa reclamação trabalhista que se encontra na fase de execução e diante da extrema complexidade dos cálculos, o juiz determinou a liquidação a cargo de um perito judicial. Apresentado o laudo, em que pese ambas as partes discordarem das contas apresentadas pelo especialista, elas foram homologadas pelo juiz. A sociedade empresária garantiu o juízo e ajuizou embargos à execução, enquanto o exequente apresentou impugnação à sentença de liquidação. O juiz julgou improcedentes ambas as ações, mantendo a homologação já feita. Somente a sociedade empresária interpôs agravo de petição no prazo legal. Sobre o caso, considerando os fatos narrados e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Bom, vamos lá. A gente tem um enunciado que versa sobre execução. Então, a gente tem um processo que já se encontra na fase de execução. E aí, a gente tem que ambas as partes discordam dos cálculos que foram homologados e aí apresentaram, sendo o exequente impugnação à sentença de liquidação e o executado embargos à execução. Essas duas peças foram julgadas numa mesma sentença que julgou improcedente ambos os pedidos. E aí, em relação a essa improcedência, o executado interpôs o recurso no prazo legal, o agravo de petição no prazo legal. E aí, pessoal, para a gente resolver essa questão e partir para as alternativas, a gente vai revisar dois institutos. Eu gostaria de aproveitar essa nossa resolução de hoje para a gente revisar rapidamente a linha do tempo na execução. Por que isso é importante? Porque, pessoal, visualizando o processo do trabalho como uma sequência de atos processuais que são obrigatoriamente praticados, fica muito mais fácil para a gente, diante de uma situação, de uma questão que versa sobre execução, visualizar quais são os acontecimentos que foram narrados. Então, a partir dessa linha do tempo processual, a gente consegue encontrar onde o enunciado está e qual é o próximo passo a ser praticado, qual é o próximo passo a ser adotado. Então, vamos fazer uma breve revisão? Vamos lá. Nós temos aí uma sentença. Se essa sentença for ilíquida, nós iremos iniciar uma fase de liquidação.
E aí, essa fase de liquidação vai ter como finalidade chegar no valor devido naquela reclamação trabalhista, chegar no valor total daquele crédito trabalhista. E aí, vamos lá. Liquidados os valores. Então, eu já tenho o valor a ser executado. Qual vai ser o próximo passo? O oficial de justiça vai expedir um mandado de citação, penhora e avaliação para que o executado daquela reclamação trabalhista faça o pagamento ou efetue a garantia do juízo no prazo de 48 horas. Então, o executado, ao receber o mandado de citação, penhora e avaliação, vai poder garantir o juízo ou então já efetuar o pagamento daquela quantia. E hoje a gente não vai conversar nos casos em que ele fica inerte, mas saibam que essa também é uma possibilidade. E aí vamos lá. Se o executado, devidamente citado, garantir o juízo, ou seja, nomear um bem a penhora, oferecer um seguro garantia judicial, depositar o valor devido, ou seja, se ele garantir o juízo, no prazo de 5 dias, o exequente vai poder apresentar impugnação à sentença de liquidação e o executado vai poder apresentar embargos à execução, que são peças processuais próprias da execução no processo de trabalho. E aí, pessoal, o juiz ele vai julgar essas duas peças processuais em uma única sentença. E como nós bem sabemos, contra toda sentença que for proferida pelo juiz do trabalho na execução, o recurso cabível será o agravo de petição. Então, vamos lá. Embargos à execução e impugnação à sentença de liquidação que forem apresentados na nossa execução serão julgados em uma única sentença pelo juiz do trabalho, que é o caso do nosso enunciado. E aí nós estamos nessa fase aqui. O juiz julgou os embargos à execução apresentados pelo exequente e pelo executado improcedentes. E aí o enunciado já contou para nós e já completou essa linha do tempo, dizendo que o executado apresentou agravo de petição, que é o recurso cabível contra as sentenças proferidas em sede de execução. Então, nós estamos nessa fase. Primeira revisão. Segunda revisão que nós precisamos fazer é aquela prevista lá na súmula 283 do TST, que regulamenta para nós o recurso adesivo e a sua aplicação no processo de trabalho. Pessoal, essa súmula, ela reforça para nós que o recurso na modalidade adesiva é aplicável nos casos de agravo de petição, que é o recurso próprio da execução. Então, quando nós falamos em recurso adesivo, que nós sabemos é uma modalidade de interposição do recurso que vai adesiva às contrarrazões e aqui no nosso caso, adesiva à contraminuta ao agravo de petição, então nós temos a aplicação do recurso adesivo em sede de execução. E ainda, essa súmula reforça para nós que a matéria tratada no recurso adesivo não precisa ter vinculação com a matéria tratada no recurso principal. Então, no nosso enunciado aqui, nós vimos que o executado apresentou embargos à execução. Nesse caso, o exequente ainda não recorreu, mas ele tem uma saída. Ele pode apresentar o seu agravo de petição em relação àquela sentença que julgou improcedente a sua impugnação à sentença de liquidação de forma adesiva ao agravo de petição do executado. E ainda, pessoal, em sede de agravo de petição, ele não vai precisar que aquela matéria que está vinculada aquele recurso que está vinculado ao primeiro, seja correspondente. Ou seja, eu posso trazer um recurso, um agravo de petição na modalidade adesiva e eu não preciso que a minha matéria do meu recurso que está sendo interposto na modalidade adesiva seja vinculada à matéria que já consta lá em sede do recurso principal. Tá certo, pessoal? Essa informação é extremamente importante e vai nos auxiliar na resolução das demais alternativas. Então, vamos lá. Alternativa A diz para a gente o seguinte: no prazo de contrarrazões, o exequente poderá, querendo, interpor agravo de petição de forma adesiva. Perfeito! É a alternativa correta e reflete aquilo que nós acabamos de revisar. Então vamos lá, vamos retomar. Eu tenho uma sentença proferida em sede de execução que estava julgando as peças que foram apresentadas pelo exequente e pelo executado. Só que essa sentença foi improcedente, ou seja, ambas as partes foram sucumbentes. Em relação a essa improcedência, apenas o executado recorreu. E aí o exequente se deparou com a seguinte situação: poxa, a minha peça também foi improcedente e eu não recorri no prazo legal. O que eu posso fazer nesse momento? Simples. No prazo que eu tenho para apresentar contraminuta ao agravo de petição do executado, eu vou também apresentar o meu agravo, interpor o meu agravo de petição na modalidade adesiva. Então,
Essa é a alternativa correta que traz exatamente essa solução. A B, pessoal, diz para nós que o recurso adesivo não seria aceito na Justiça do Trabalho. E a gente já para a leitura por aqui, porque a súmula 283 do TST reforça para nós a aplicação do recurso na modalidade adesiva no processo de trabalho. A C diz para a gente o seguinte, que caberá ao exequente apenas apresentar contra-razões, pois o recurso adesivo só tem cabimento para os recursos ordinário e de revista. Também equivocado. Vimos que o recurso adesivo é sim cabível em sede de agravo de petição. E a D, o agravo de petição adesivo é aceito na seara trabalhista, sendo necessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Essa foi a maior pegadinha da questão 78. Alguns alunos acabaram confundindo e marcando a alternativa D. E por que ela é equivocada? Porque a própria súmula 283 do TST diz para nós o seguinte, que a matéria do recurso adesivo não precisa estar vinculada com a matéria do recurso principal. Então, eu posso, em sede de recurso adesivo, trazer as minhas razões recursais e elas não precisarão ter ligação com as razões recursais que já foram apresentadas no recurso principal. Tá certo, pessoal? Uma questão um pouquinho mais delicada sobre a execução no processo de trabalho e a gente já conseguiu aí fazer uma revisão dessa linha do tempo na execução. Linha do tempo que é extremamente importante e que vai te auxiliar sem sombra de dúvidas na resolução de qualquer questão envolvendo a execução no processo de trabalho. Então vamos lá. Questão 78, a alternativa correta é a A. Vamos partir, pessoal, para a nossa próxima e penúltima questão de hoje, que é a questão 79, uma questão que versava sobre audiência no processo de trabalho. Tema, diga-se de passagem, extremamente importante. Vamos para a leitura do enunciado. Ele diz para nós o seguinte. Em 7 de fevereiro de 2022, uma segunda-feira, Carlos ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário contra a sociedade empresária Calçados Ícaro Limitada, postulando vários direitos que afirma terem sido lesados ao longo dos 3 anos nos quais trabalhou na empresa. A vara para a qual o processo foi sorteado é extremamente organizada, tendo comprovadamente ocorrido a citação em 9 de fevereiro, quarta-feira, e designada audiência una para o dia 11 de fevereiro, sexta-feira. Todos os dias da referida semana são úteis. Diante dos fatos e do que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. A gente tem retratado a seguinte situação. Uma reclamação trabalhista que foi distribuída para uma das varas do trabalho. Chegando lá, o servidor verificou, encaminhou, recebeu aquela reclamatória, encaminhou uma citação para que a reclamada comparecesse a uma audiência no processo de trabalho. Só que o que acontece? Essa citação ela foi realizada no dia 9 e a audiência foi marcada para 2 dias depois, logo no dia 11. E aí, diante dessa situação, a gente precisava lembrar da previsão contida lá no artigo 841 da CLT. O que acontece, pessoal? Quando a gente tem um ajuizamento de uma reclamação trabalhista, essa reclamação trabalhista vai ser distribuída para uma das varas do trabalho. Chegando lá na vara do trabalho, o servidor vai receber a reclamação e encaminhar uma notificação para que a reclamada compareça a uma audiência no processo de trabalho. Isso é o que aconteceu no nosso enunciado. Só que aqui não foi observado o prazo estabelecido lá no artigo 841 da CLT. Esse artigo ele diz para nós e estabelece para nós a seguinte regra. Entre o recebimento da notificação e a data da audiência, deve ser respeitado o lapso temporal de 5 dias. Então, vejam, do encaminhamento daquela notificação até, de fato, a data da audiência, eu preciso respeitar o decurso de 5 dias. Por que a gente tem essa previsão legal? Justamente, pessoal, para que a reclamada tenha um tempo hábil para se preparar para aquela audiência. Vejam, a reclamada ela não pode ser notificada hoje para comparecer para uma audiência amanhã, porque ela precisa ter um tempo para se preparar, para reunir suas testemunhas, analisar como vai ser a sua defesa. Por esse motivo que o artigo 841 da CLT traz para nós essa regra. Então, vejam, qual que foi o erro do nosso enunciado? Que não foi observada a regra do artigo 841, que essa notificação, ela poderia acontecer como foi, no entanto, a audiência não poderia ser realizada no dia 11, porque era necessário observar o lapso temporal de 5 dias entre a notificação e o acontecimento de fato daquela audiência, tá certo? Vamos agora, a partir dessa revisão, acompanhar a leitura das alternativas da nossa questão. A alternativa A diz para nós o seguinte:
A audiência deverá ser remarcada se houver pedido do reclamado, porque não se observou o prazo mínimo de 5 dias úteis contados da citação. Perfeito, pessoal! Essa é a alternativa correta e reflete exatamente a previsão do artigo 841 da CLT, que diz para nós que entre a notificação e o acontecimento da audiência deve ser observado o prazo de 5 dias. Muita atenção em relação a isso. Vamos verificar por que as demais alternativas estão incorretas. A B diz o seguinte: a Justiça do Trabalho deve primar pela celeridade. Daí porque a designação de audiência breve é válida, pois respeitado o prazo legal de 48 horas. Errado, pessoal. Aqui a gente tem o examinador tentando fazer com que você confundisse os prazos legais. Na verdade, pessoal, esse lapso temporal deverá ser de 5 dias e não de 48 horas, como consta na nossa alternativa. A C fala o seguinte, que é inválida a data marcada para audiência porque a lei determina um interregno mínimo de 8 dias úteis contados da citação. Também equivocado. Já vimos que é de 5 dias esse prazo. E a D, que também está equivocada, diz o seguinte, e aqui foi uma boa pegadinha. Se a audiência fosse na modalidade presencial, não seria válida pelo curso espaço para deslocamento. Mas se fosse telepresencial, seria válida. Errado, pessoal. Aqui o examinador também tentando fazer com que você causasse alguma confusão. Na verdade, o artigo 841 da CLT, ele não faz nenhuma diferenciação em relação à audiência presencial ou à audiência realizada de forma virtual. Esse prazo, como eu falei para vocês anteriormente, ele se destina para que a reclamada possa se preparar para aquele momento processual. Então, ainda que a audiência seja virtual, ela precisa se preparar para a realização daquele ato. Precisa verificar quais serão suas testemunhas, a sua estratégia de defesa. Por esse motivo que o prazo é aplicável independente se a audiência é presencial ou se ela é realizada de forma virtual. Tá certo? Então, questão 79, a alternativa correta é a A. E agora, para a gente encerrar a nossa resolução de hoje, vamos para a questão de número 80. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Ele diz o seguinte: Plínio Barbosa ajuizou uma reclamação trabalhista em face de seu empregador. O valor da causa era de 30 salários mínimos, com o valor vigente na data do ajuizamento da ação. O pedido único da ação está baseado em entendimento simulado pelo TST, cabendo a aplicação literal da súmula. Ainda assim, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Você, na qualidade de advogado de Plínio, apresentou o recurso cabível, mas o TRT respectivo manteve a decisão sem que houvesse no acórdão dúvida, contradição, obscuridade ou contradição. Considerando que a decisão do TRT foi publicada numa segunda-feira, assinale a opção que indica a medida judicial que você adotaria para o caso. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, toda questão, e isso aqui mais uma dica que eu te dou, toda questão de processo de trabalho que for fornecido o valor da causa, cuidado, porque pode ser que o examinador queira que você aplique o procedimento sumaríssimo. Então, se ele falou o valor da causa, já liga em um alerta, porque pode ser uma questão sobre procedimento sumaríssimo. E aqui a gente tem, então, uma reclamação trabalhista, que a matéria versada nessa reclamação é a contradição a uma súmula do TST, e esse pedido foi improcedente. A parte recorreu dessa improcedência e o tribunal manteve a improcedência, ou seja, não reformou aquele julgado. E aí, pessoal, em relação a isso, a parte também pretende adotar a medida judicial cabível. E se pergunta aí qual medida seria adotada para o caso. Aqui a gente precisa fazer uma breve revisão em relação ao procedimento sumaríssimo. Como eu falei para vocês, por que é importante verificar quando a questão fornecer o valor da causa? Porque, pessoal, o artigo 852-A da CLT diz para a gente o seguinte, que o rito sumaríssimo vai ser aplicável àquelas demandas cujo valor da causa não ultrapasse a 40 vezes o salário mínimo vigente. Então, quando eu tiver uma demanda cujo valor da causa é inferior ao salário mínimo vigente, e eu não estiver diante das exceções legais, que nós sabemos que temos algumas exceções, aquela demanda vai poder tramitar perante o procedimento sumaríssimo. Então, a primeira informação que a gente precisava reunir nessa questão de número 80 é que Plínio, a demanda de Plínio, em razão do valor da causa e de não ter sido fornecida nenhuma outra informação que a gente poderia contestar e eventualmente ser uma exceção, a gente tem a aplicação do procedimento sumaríssimo. Então vimos que a demanda é movida contra o empregador e tem o valor de 30 salários mínimos, ou seja, inferior a 40 vezes o salário mínimo, demanda que tramita perante o procedimento sumaríssimo. E aí vamos lá, nós temos uma sentença.
Contra essa sentença foi interposto o recurso ordinário, certo? E aí esse recurso ordinário foi julgado pelo TRT. E contra a decisão do TRT, qual é o recurso processual cabível? Recurso de revista. Então, eu tenho uma sentença proferida na vara do trabalho. Eu vou interpor recurso ordinário para o TRT. Eu tenho uma decisão proferida pelo TRT. O recurso cabível será recurso de revista para o TST. Só que no procedimento sumaríssimo, a gente tem uma observação, que é a seguinte. Pessoal, só é cabível recurso de revista no procedimento sumaríssimo quando a decisão do TRT contrariar a Constituição, súmula do TST e súmula do STF. Então vamos lá. Eu sei que a gente revisou uma série de institutos. Vimos que primeiro é uma demanda que se aplica ao procedimento sumaríssimo. Vimos que o recurso cabível em relação a uma decisão proferida pelo TRT é o recurso de revista para o TST. E vimos que, em sede de procedimento sumaríssimo, para que eu possa interpor recurso de revista para o TST, eu preciso que aquela decisão do TRT tenha contrariado Constituição Federal, súmula do STF ou súmula do TST. Agora a gente vai para as alternativas. Aqui no nosso enunciado a gente tem a seguinte situação. Primeiro, uma demanda no procedimento sumaríssimo. Segundo, uma decisão proferida pelo TRT. E aí vamos lá, qual o recurso cabível? Recurso de revista. Mas, será que é cabível o recurso de revista aqui? Vamos. O enunciado trouxe para a gente que a matéria daquela reclamatória versava sobre a contrariedade a uma súmula do TST. Logo, já no enunciado foi fornecida a informação de que é cabível o recurso de revista. Afinal, aquela matéria versa sobre uma questão que está baseada em entendimento sumulado pelo TST. Então aqui a alternativa correta é a D, que diz para nós que seria cabível recurso de revista. Vejam que aqui, primeiro, A fala que não caberia recurso, mas nós acabamos de ver que cabe sim recurso de revista. A B fala que seria agravo de instrumento, a gente nem vai considerar essa alternativa. E a C fala agravo de petição, vamos desconsiderar, mais ainda porque o agravo de petição é o recurso da execução. E nos resta o recurso de revista. Então aqui, pessoal, raciocínios que precisariam ser feitos. Primeiro, demanda tramitando perante o procedimento sumaríssimo. Segundo, contra uma decisão proferida pelo TRT, cabe recurso de revista para o TST. E ainda, por ser uma demanda que versa sobre a contrariedade a uma súmula do TST, é cabível recurso de revista em sede do procedimento sumaríssimo. Então, questão 80, a alternativa correta, a alternativa D. E aí, pessoal, eu encerro com vocês as minhas resoluções de questões de processo de trabalho do exame 34. Espero ter contribuído para a sua preparação. Se você vai realizar o próximo exame e ficou com qualquer dúvida, não deixe de me contatar. Vai ser uma honra te auxiliar nesse momento de preparação. Desejo força para vocês, foco, que eu tenho certeza que todo esse esforço será compensado. Um abraço e fico à disposição de todos vocês. Até mais!